Olá turma, sejam bem-vindos a esse vídeo. Gostaria de ver esse exercício com vocês, envolvendo conceitos de fadiga, né, que nós já vimos em aulas anteriores, em reuniões anteriores, né. Diz assim o exercício: quando em uso o eixo mostrado na figura abaixo experimenta torção completamente reversa, o eixo é usinado em aço com dureza de 150 Brinell, com um fator de segurança de 2, estime o valor do torque reverso que pode ser aplicado sem causar eventual falha por fadiga. Então nós temos poucas informações, nós vamos ter que fazer algumas estimativas, né? Uma das primeiras estimativas está relacionada com a informação da dureza, né? Veja que a dureza, por meio da dureza, que é de 150 Brinell, nós podemos estimar quanto é a tensão limite de ruptura do material. Então, a partir dos 150 eu posso utilizar a seguinte fórmula aproximada, né? O S de ruptura é aproximadamente metade da dureza Brinell. Então, com essa estimativa, eu vou obter então a tensão limite de ruptura, a tração de 75 KSI. Então, metade do valor em Brinell dá o valor em KSI. Com o valor da tensão do limite de ruptura, né, eu também posso determinar o SN' para o ensaio de Moore, né? Teoricamente, uma boa aproximação para isso seria metade do SU. Então, se eu pegar o valor do SU e dividir por 2, isso vai me dar então 37,5 KSI. Bom, se eu quiser, para esse material, nessas circunstâncias aqui, determinar o limite de endurance, né, que é o limite de fadiga, vamos dizer, para a vida infinita, eu vou ter que usar essa fórmula aqui de baixo, né? O SN, nesse caso particular, seria o SN', que é o de ensaio, vezes esses fatores de correção. Só para vocês lembrarem aqui, L é de load, que é carga, G é gradient, que se refere também a tamanho, S de superfície, T de temperatura e R de reliability ou confiabilidade, né? É só lembrar do Lego Star. Então você vai lembrar aqui Lego Star, então todos esses coeficientes aí. Bom, esse valor aqui eu já estimei. No caso, como isso aqui está sendo torcido, né? Então de um lado eu faço um torque, né? Do outro lado eu faço o torque contrário. Então o fator de carga para a tensão de cisalhamento criada pelo torque é 0,58. O fator de gradiente para o caso de torção é 0,9. Vamos considerar o coeficiente aqui, o fator de correção para a temperatura, como sendo 1. Não precisa fazer nenhuma correção quanto a isso, temperaturas aí não muito elevadas. E vamos considerar aqui o fator de correção devido à confiabilidade ou reliability também seja 1, ok? O único fator aqui que resta nós determinarmos é o CS, que é o fator devido ao estado da superfície do eixo. No caso aqui ele diz que ele foi usinado, feito de aço, né? Então, para determinar esse valor eu vou recorrer a um gráfico. O gráfico que a gente recorre geralmente é esse aqui, né? Então, eu tenho esse gráfico e eu vejo aqui essa linha, aqui é a linha do usinado, e eu preciso ver aqui para o seu SU, né, de 75 KSI, que é mais ou menos por aqui entre os 60 e 80, seria mais ou menos nessa vertical aqui,
onde cruzou seria o valor do CS, que é quase 0,8, um pouco menos que 0,8. Essa linha ela pode ser aproximada, né? Nós temos aproximações para essas linhas aqui que estão desenhadas, né? Principalmente para essas quatro aqui, 1, 2, 3, 4, né? Vamos dizer, essa quarta aqui, uma parte é curva, a outra parte é reta, né? Mas para essa aqui, que é de usinado, nós temos uma aproximação que seria essa seguinte: CS é igual a 1,14 menos 0,46 vezes E, que é o número de Euler, né, elevado a o valor de SU menos 160 dividido por 320. Então, no caso, essa linha aqui, ela tem aproximadamente essa equação aqui. Se eu substituir, né, por 75, então, substituir o valor de SU por 75 KSI, eu vou achar um CS de aproximadamente 0,787. Então, eu já tenho esse valor do CS aqui. E a gente vê que é próximo do 8, né? A gente viu que aqui, ó, no meio seria 70, 75 seria o meio do meio, né? Então seria mais ou menos por aqui, né? Essa altura aqui é bem próxima de 0,8, então essa aqui é uma aproximação. Bom, então usando essa equação, né, nós vamos obter aqui Sn igual a 37,5 vezes 0,58 vezes 0,9 vezes 0,787 vezes 1 vezes 1. Portanto, Sn vai dar aproximadamente 15,4 KSI. Então, deixa eu só confirmar aqui na calculadora: 37,5 vezes 0,58 vezes 0,9 vezes 787. Isso dá aproximadamente 15,4 KSI. Lógico que é interessante a gente passar para megapascal. Então, para megapascal, basta pegar esse número e dividir por 0, se eu não me engano é 145. Deixa eu só ver. Isso mesmo. Então, divide aqui por 0,145, você vai ter o valor em megapascal, que vai dar aí 106,2 aproximadamente. Megapascal. Bom, esse aqui seria o limite de endurance ou limite de resistência à fadiga. Se a tensão for inferior a essa, no caso o aço aí, ele teoricamente teria uma vida de 10 a sexta ciclos a mais, ou seja, ele teria uma vida infinita, né? Outros materiais não apresentam, alguns outros materiais não apresentam esse limite de resistência à fadiga. No caso do aço, apresenta. Então, o Sn seria 106,2 megapascal. Lembra que esse Sn seria a tensão, no caso aqui, de cesariamento, né? Ou seja, menos do que isso em cesariamento, ele resistiria aí infinitamente. Como é que a gente sabe disso? Porque nós usamos aqui o fator de 0,58, que é o fator devido à tensão de cesariamento, ok? Bom, agora nós também precisamos determinar qual é a tensão que está ocorrendo aqui, principalmente nesse lado, que é o lado onde tem
o raio de curvatura é menor. Onde há o raio de curvatura menor é onde há as tensões maiores devido à concentração de tensão. Então eu vou ter que fazer aqui a conta da tensão de cisalhamento nominal, que é 16T sobre πd ao cubo. Essa tensão nominal eu vou ter que multiplicar pelo fator de concentração de tensões, então eu vou multiplicar por Kf, a tensão nominal. Mas lembrando que para calcular o Kf eu preciso saber, então eu preciso saber quanto é o Kf, né? E o Kf ele se relaciona com o Kt. Lembra que o Kf ele é 1 mais o fator de sensibilidade aqui vezes Kt menos 1. O Kt é o fator de concentração de tensões teórico, o Q é aí o coeficiente de sensibilidade do material. O Kt nós vamos precisar de um gráfico e o Q também de um gráfico, tá? Então, veja o seguinte, esse gráfico aqui vai me dar o valor teórico do Kt. E esse gráfico aqui vai me dar o coeficiente de sensibilidade. Então, se a gente for olhar aqui, eu preciso comparar o R com o D minúsculo, né? E o R com o D minúsculo, eu vou pegar 0,8, que é o menor valor de R, com 20. Então, se eu dividir 0,8 por 20, isso vai dar 0,04. Tá? Então, 0,04 seria mais ou menos aqui. Eu teria que ver, aí comparando também o D maior com o D menor, que seria 24 por 20, que daria 1,2. Então, eu teria que pegar essa linha aqui de 1,2 e o 0,04. Tá? Então eu teria que subir aqui e ver onde vai pegar aí na curva, né? Aproximadamente 1,60, mais de 1,65. Vamos dizer que seja 1,67, tá? Então o Kt, o valor do fator de concentração de tensões seria aproximadamente 1,7. Então, Kt aqui, aproximadamente 1,67, melhor dizendo, aqui pelo gráfico. Tá? Agora, o fator de sensibilidade, nós vamos precisar aqui estimar pelo gráfico. Veja que o gráfico ele não dá todos os valores, né? Mas veja, quando eu utilizar a torção, eu tenho que usar esses valores aqui. A dureza em brina é 150. Então veja que não é nem 160 e nem 120, mas está mais próxima, né, dos 160. Agora, o raio de curvatura aí, no caso, nós não temos um raio de curvatura, porque isso aqui... Ah, não, na verdade temos. Estou confundindo com outro exercício. Aqui o raio de curvatura seria 0,8 milímetros, tá? Então eu precisaria aqui utilizar o 0,8, tá? Veja que o gráfico aqui está dando em polegadas. Aqui você tem os valores em milímetros, mas seria bom você transformar o 0,8 em polegadas. Então, se dividir 0,8 por 25,4, né, isso vai te dar o valor de 0,031. Então, se eu dividir 0,8 por 25,4, isso vai me dar 0,031 polegadas.
Então 0,03 seria mais ou menos por aqui. Se eu for olhar aqui na curva de 160 Brinell, seria mais ou menos aqui, onde eu deveria pegar o valor do Q. Se eu olhar na curva de 120 Brinell, seria mais ou menos por aqui que eu deveria pegar o Q. Então, nós estamos entre dois valores aqui, né, aproximadamente. Entre, sei lá, 0,73, né, e aqui o outro 0,65, alguma coisa assim. Lógico que está mais perto desse, porque é o valor de 160 Brinell aqui, né? E aqui é o valor de 120 Brinell. Então, a rigor você teria que fazer uma aproximação aí, né? Vamos pegar aqui um valor intermediário aí. Você teria que fazer uma interpolação, na verdade. Essas curvas aqui, elas têm leis também definidas. É possível eu escrever aqui algumas leis para elas, tá? Mas eu não vou escrever nesse vídeo ainda. Bom, vamos fazer uma interpolação aí. E o valor de Q, vamos dizer que seja 0,72 aproximadamente. Tá? Bom, com isso eu vou ter o fator de concentração de tensões. Vai ser isso vezes isso, que vai me dar 1 mais 0,72 vezes 0,67. Isso aqui vai dar o quê? Aproximadamente 1,48. Então vou usar esse para multiplicar o valor nominal da tensão, e o valor nominal da tensão ele é dado por essa expressão aqui. Então vamos calcular aqui o valor nominal. Desculpa, seria 16 vezes o torque, né, dividido por πd ao cubo. Então seria 16 vezes o torque dividido por π. O diâmetro é 20 vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo, né? Então isso aqui vai me dar o que? 16 dividido por π dividido por 20 expoente menos 3 ao cubo. Isso vai dar um certo valor, e depois eu vou colocar aqui, deu 620T. Muito bem, a tensão então vai ser multiplicada por esse fator de concentração de tensões, né, vezes o valor nominal. Isso vai dar 1,48 vezes esse número que a gente acabou de achar. Que dá aproximadamente 942,198. Tá? Muito bem. Esse valor aqui, então eu vou comparar diretamente com o SN. Por quê? Porque veja, essa aqui seria a tensão alternante, né? Ou tensão reversa
que a máxima, né, abaixo desse valor, ele estaria em segurança para a vida infinita. Então veja que no caso desse exercício, nós não temos tensões médias, só temos tensões alternantes, porque ele diz que o torque ele é reverso, então completamente reverso, diz aqui. Então eu só vou ter tensão alternante. Essa tensão aqui vai ser uma tensão alternante e eu vou então eu vou comparar, né, o fator de segurança, né, com a tensão alternante ou reversa com o limite de resistência à fadiga no caso de cisalhamento. Então isso vai ficar o fator de segurança vezes a tensão alternante igual a o valor que eu tinha calculado lá em cima. Então aqui o fator de segurança ele diz que é 2 vezes esse número aí que acabamos de achar, vezes o valor do torque, e isso tem que dar o valor aí em megapascal, deu 106,2, então vamos passar para pascal, vezes 10 a sexta. Bom, agora eu vou fazer então uma divisão, né, e vou achar o torque alternante 106,2 expoente a sexta dividido por 2 vezes 942, 198. Isso vai dar aproximadamente 56,3 newton vezes metro. Esse seria o valor do torque alternante para que eu tivesse aí um fator de segurança de 2. Muito bem, então vocês percebem que para resolver esse tipo de exercício você necessita de algumas informações. Quando essas informações não são dadas, você faz aproximações. Uma das aproximações aqui foi considerar o SU como metade do valor da dureza em Brinell. A outra aproximação foi dizer que o limite de resistência à fadiga é metade do SU, no caso do teste do ensaio de R.R. Moore. E alguns fatores que você precisa levar em conta para o seu corpo real, né, na situação real, fora do ensaio. Então você vai precisar de alguns gráficos. Um dos gráficos é esse, por exemplo, para calcular o fator de superfície. Cada uma dessas linhas tem uma equação. Eu coloquei aqui uma das equações e calculei aqui, tá? Mas a olho você poderia também estimar aqui o valor disso, tá? Então pode ser estimado aqui mais ou menos a olho, ou você pode usar essa equação aqui, que é a equação aproximada nessa curva. Para as outras curvas também existem equações aproximadas. No caso aqui, também é precisado o fator de concentração e tensões teórico. Nós estimamos aqui pelo próprio gráfico, né? Não forneci aqui o valor dessas curvas, ou a expressão dessas curvas. O valor de Q, nós estimamos aqui pelo gráfico, né? Estava entre esses dois valores aqui, mas cada uma dessas curvas também tem uma equação, tá? Você pode usar a equação correspondente a cada uma dessas curvas. Lembrando que esses valores aqui são usados para ou flexão ou axial, né? Forças axiais, e aqui os valores para torção. Fazendo isso, determinei aqui o limite de resistência à fadiga por cisalhamento, determinei também aqui uma expressão da tensão alternante em função do torque, e aí usando o coeficiente de segurança descobri o valor do torque. Ok, pessoal? É isso por agora, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem perguntar, temos aí o grupo de WhatsApp ou outros meios, tá ok? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Bye bye.